trabalha mais com atletas, voltada para o esporte, para vocês terem uma noção de como anda esse cenário do esporte e a cannabis, né, que ambos significam saúde. Então, doutora Jéssica, prazer aqui estar conversando com você sempre, né? E fale um pouco para nós de como você entrou, né, primeiramente na medicina e depois se especializando nessa área de medicina esportiva. Meu caminho na medicina, na verdade, é muito engraçado, né? Porque nem sempre eu quis ser médica, mas no fim eu acabei vendo que meu propósito era ajudar as pessoas, né? Ajudar as pessoas a encontrar qualidade de vida, a fornecer alívio para as dores, conforto em situações ruins. Eu sempre gostei muito de escutar e ajudar as pessoas e acabei encontrando na medicina isso. No meio da minha graduação, eu acabei me especializando em cirurgia geral. Eu era residente de cirurgia geral. Sempre gostei de praticar esporte, sempre gostei dessa questão de performance, qualidade de vida, mas acabei indo para cirurgia geral porque foi algo que na faculdade assim foi fluindo para mim. Durante a residência de cirurgia geral, sempre conto essa história para todo mundo, assim, é uma carga horária muito puxada, é mais de 60 horas semanais, chega a beira 100 horas semanais, assim, e não conseguia praticar exercício físico, não conseguia comer direito, tive um burnout. Eu já estudava um pouquinho sobre cannabis, por gostar da área, né, achar que tinha algo muito legal a acrescentar na medicina, mas eu não sabia direito como que estava a questão de importação, enfim. E aí tive o burnout, chegou um ponto que eu falei, eu preciso de ajuda, e eu não sabia assim direito o que fazer. Não queria tomar medicação alopática pelos efeitos colaterais, ia me deixar meio estranha, mexer com peso. Falei, cara, não sei se eu tô disposta a arcar com esses efeitos colaterais. E foi aí que eu fui buscar mais sobre a cannabis medicinal. A partir do momento que eu comecei a usar, a melhora foi exponencial, assim. Me recuperei do burnout. Em 2 semanas eu tava me sentindo eu mesma de novo, sabe? E foi aí que eu voltei a praticar exercício físico, voltei a ter uma vida mais equilibrada, mais saudável, e isso me motivou a ir para medicina esportiva também e para medicina canábica, né? Porque eu fui vendo que ao longo dos meus treinos, eu corro, né? Então ao longo dos meus treinos eu vi que eu conseguia aumentar a minha quilometragem, que eu estava recuperando melhor, que eu estava com menos dores, mais disposta, o sono melhor. Tudo isso foi um incentivo. Fiz minha especialização tanto em cannabis medicinal quanto em medicina do esporte, a partir do meu uso como paciente. Nossa, que maravilha. Então, realmente, é muito bonito de a gente ver isso, né? Essas histórias que preciso de ajuda, mas Exato. Não quero me render aos alopáticos, né? Que todo mundo já conhece, que realmente não é fácil, né? Não... É claro que os alopáticos têm um uso, têm uma aplicação, né? A gente não pode simplesmente falar que a cannabis vai resolver tudo, né? Com certeza. Mas muitas das coisas a cannabis consegue resolver, né? Eu acho que quando a gente tem a possibilidade da cannabis como primeira escolha de medicação, pela baixa de efeitos colaterais, pelos diversos benefícios que pode ter, por melhorar não só doenças, mas fornecer qualidade de vida, com certeza tem que ser nossa primeira escolha, com certeza. É porque o principal é exatamente isso, os efeitos colaterais, né? Exato. E quando você está falando de esporte, a vida de um atleta, para ele é muito difícil arcar com esses efeitos colaterais. Sim. Né? Como um atleta que ele precisa de uma performance, ele precisa de vontade, né? E é uma coisa que realmente sofre muito, mas muito legal. E essa área da medicina canábica, o que você enfrentou, né? Porque a gente sabe que infelizmente tem um preconceito muito grande, né? De tanto a população em geral como a população médica. O que você enfrentou de dificuldade, de preconceito, se teve isso também, né? Às vezes. Eu achei que fosse ter mais, viu? Fiquei muito surpresa, assim, pela aceitação, tanto dos meus familiares, quanto no meu meio social, quanto nos próprios hospitais, enfim. As pessoas têm muita curiosidade, na verdade, né? Pela falta de conhecimento que eles têm, eles ficam muito assim... Mas como assim? Você usa cannabis, você prescreve cannabis, mas pode? As pessoas têm menos preconceito, na verdade, mais curiosidade, mais a intenção de conhecer, desmistificar. Então,
honestamente, não enfrentei preconceito. Enfrentei realmente pessoas muito abertas a ouvirem. E eu acho muito legal que hoje em dia eu atuo, né, como médica do esporte, médica de cannabis. Muitas das vezes é junto, mas às vezes eu tenho aquelas consultas realmente que são só voltadas para o universo de medicina esportiva, de performance. Só que muitas das vezes também eu tenho aquelas consultas que são só de cannabis, que os pacientes vêm e falam, não, eu quero prescrição de cannabis. Então isso também é muito legal, ver a aceitação dos pacientes, ver que eles estão se educando e buscando um pouco isso também é algo revolucionário, né? Que maravilha, então é muito bom ouvir isso, né? Porque a gente que está na lida desse cenário aqui diariamente, vê que realmente tem preconceito e é muito bom ouvir que às vezes, nossa, eu consegui passar por isso sem nenhum problema, porque tem muito médico que passam, né, por situações bem complicadas. Com certeza, com certeza. É muito legal também, não sei se é pelo fato de eu estar em São Paulo, né, que acho que também modifica um pouco a visão, né, aqui é onde a gente tem um maior avanço tecnológico, um maior avanço médico, grandes centros médicos estão aqui, estão no contexto São Paulo, Campinas, então acho que isso também contribui um pouquinho, né. São pessoas normalmente um pouco mais abertas, né? Não quer dizer que nos outros lugares não seja, mas no geral em São Paulo existe um pouco menos de tabu em relação a essas coisas, então contribui também. O mais legal também disso tudo é a gente ver diversos atletas buscando, né, a cannabis. Então, desde praticantes de exercício físico, do dia a dia, atletas profissionais mesmo estão buscando. Eu atendo atleta de maratona, atleta da escalada, atleta do triatlo, profissionais de alto rendimento que estão buscando isso pelos problemas do dia a dia que eles têm, ansiedade, distúrbios do sono, e também aqueles com intenção de melhora da performance, né? Então, para melhorar a recuperação muscular, para diminuir dor, diminuir o uso de analgésicos, o de anti-inflamatórios também, que a gente sabe que é uma realidade para muitos atletas, né? Ou atletas que estão se recuperando de lesões e que querem também potencializar essa recuperação por meio do uso da cannabis medicinal, ou que até viu outros atletas nas Olimpíadas e quer entender melhor o porquê esse uso. Então eu tenho tido uma demanda muito grande em relação aos atletas, né? E é sempre importante a gente dizer que desde 2017 a agência antidoping, ela liberou o canabidiol do uso, né? Então não está mais banido na lista de substâncias proibidas. Então, a gente tem diversas formulações isolado, broad spectrum, que pode ser utilizado no período das competições. E fora das competições, o full spectrum, que é aquele que tem um pouquinho de THC, ele também pode ser utilizado, né? Porque o THC, ele é proibido no período de competição. Então, isso traz também uma segurança para os atletas profissionais frente às diversas testagens antidoping que eles recebem, né? Que é algo que pode acabar com a carreira deles, que é algo que realmente preocupa. Eles têm que saber o que eles estão consumindo, né? Desde da cannabis, desde outros suplementos. Então, isso traz uma segurança também de saber que eles podem melhorar a qualidade de vida, podem melhorar a performance, sem ter essa surpresa do doping, né? Não, muito bom. Muito legal saber disso. Então, agora, aproveitando que a gente já está falando dessa área de doping, de teste, né, o que você acha, né, desse cenário de testes de doping? Agora você falou que o CBD já foi liberado, o THC ainda não, pelo menos não em tempo de competição, né? Então vamos falar um pouco mais sobre esse cenário no geral. Se você acha que talvez no futuro o THC também seja liberado, né? E quais as diferenças terapêuticas para alta performance do CBD e do THC? Com certeza. Desde 2013, a UADA aumentou o nível do THC permitido. Antigamente era só 15 nanogramas por ml a concentração permitida, e aumentou para 150 nanogramas por ml. Então, foi 100 vezes mais, né, a permissão. Isso já é algo muito importante. Ano passado, não sei se vocês lembram, a gente teve um escândalo com a atleta do atletismo dos Estados Unidos, a Sha'Carri Richardson.
ela foi pega no doping com THC, com um nível maior do que esse, e por isso ela nem participou das Olimpíadas, né? Ela estava numa competição que era classificatória para as Olimpíadas, ela ganhou, não perdeu a medalha, mas ela acabou não indo para as Olimpíadas porque essa foi a punição de encontrarem o THC. E a partir desse grande evento que teve com a Sha'Carri, tanto a WADA quanto outras entidades esportivas também que têm diferentes listas de substâncias proibidas se comprometeram a rever a proibição do THC e dos outros fitocannabinoides. Então, talvez em 2023 a gente tenha uma liberação maior em relação a esse uso, né? A gente sabe que o THC ele tem sim funções medicinais, tanto Delta 9 THC quanto Delta 8 THC, Isso. que é um outro fitocannabinoide que também tem ações psicoativas. Eles têm ações medicinais, um potencial muito grande de melhora da dor, melhora da inflamação, eles são oroxígenos, ou seja, eles estimulam o apetite. Isso para atletas de alto rendimento que precisam bater algumas metas calóricas é muito importante, né? Eles têm uma ação também antiemética, ou seja, eles diminuem náusea. Alguns atletas também têm bastante náusea, refluxo nos períodos dentro da competição, pela intensidade do exercício também, alterações gastrointestinais que ocorrem durante o exercício, então isso também é muito interessante. E o mais legal dos tetraidrocannabinoides, na minha opinião, é que eles modulam muito o humor, eles aumentam muito a disposição, aumentam a euforia, então isso também é muito legal, um uso que a gente pode até pensar como se fosse um pré-treino, um intratreino, melhorando a disposição e o humor, porque eles têm uma molécula muito parecida com a anandamida, né? A anandamida é um endocannabinoide que a gente tem, que tem uma ação muito legal no sistema endocannabinoide, modulando os receptores do sistema endocannabinoide. E a anandamida, ela tá sendo bem estudada porque ela está sendo aplicada num conceito que chama runner's high, aquela sensação de euforia e relaxamento que a gente tem, principalmente depois de exercícios de alta intensidade, como a corrida, a liberação desse endocannabinoide que produz essa sensação de euforia e relaxamento. Então, o THC tendo essa molécula semelhante à anandamida, pode causar também essa sensação e esse uso que pode ser como um pré-treino, né? O canabidiol, ao contrário dos tetraidrocannabinoides, ele não é psicoativo, então ele não dá larica, nenhuma alteração psicomotora no sistema nervoso central, mas tem as ações, aquelas que eu falei, né? De melhora da dor, melhora da inflamação, diminuir a ansiedade, melhorar a disposição, melhorar a qualidade do sono também. Então, tudo isso são efeitos já bem comprovados do CBD e que podem ter um uso muito interessante para os atletas. Não, que ótimo. Então, eu justamente ia perguntar sobre isso agora, né? Porque eu vi muitos atletas, né, alguns fisiculturistas principalmente, falando sobre o uso desses fitocannabinoides, tanto o CBD isolado, quanto o THC, quanto um óleo 1 para 1, como pré-treino, né? Para dar aquele gás, aquela disposição. Né? Como que você explica isso melhor para a gente? Porque é muito difícil achar um conteúdo que fala especificamente, né, sobre esse ponto do pré-treino. Todos os estudos no esporte, né, ainda a gente tem uma escassez, na verdade, de literatura, que a gente sabe que a comunidade médica, a comunidade canábica tá também fazendo diversos estudos para a gente conseguir, de fato, ter embasamento científico na prescrição e na indicação dos fitocannabinoides no contexto esportivo. Apesar disso, a gente faz um uso muito off-label, assim, como um pré-treino mesmo, porque os fitocannabinoides, sejam eles psicoativos ou não, eles têm esse papel muito importante na modulação do humor, de melhora de disposição, né? A gente sabe que em baixas doses, o CBD, ele pode agir também melhorando a disposição, trazendo um aumento de energia, melhorando foco e concentração em doses mais baixas. Então, não é errado também usar o CBD antes do treino, porque muitas pessoas se sentem melhores, têm mais disposição de fato com esse uso. É um uso que realmente faz sentido se a gente for pensar nos efeitos que eles têm, né? Não, muito bom. Realmente, eu vi muita gente falando sobre isso e agora,
melhor explicado impossível para vocês, né? Agora também, aproveitando que a gente está entrando nessa onda de pré-treino, né, pessoal que está com foco, vamos falar um pouco da diferença entre utilizar esses fitocannabinoides para uma pessoa que é atleta, alta performance, foco 100%, e uma pessoa, né, que não tem esse foco tanto de alta performance, alguém mais, um atleta casual, né, digamos assim. Existem sim diferenças, né? Principalmente porque o atleta de alta performance, ele vai ter um ritmo de treino numa intensidade gigantesca. E o tempo de recuperação deles normalmente é baixo, né? Porque é um treino intercalado no outro. Então, os atletas de alto rendimento, eles têm demandas em maior intensidade, né? A principal queixa de qualquer atleta em qualquer modalidade é a dor. Mas a dor dos atletas, ela é uma dor muito intensa mesmo. Então, normalmente a gente vai precisar do canabidiol, né, e talvez de outros fitocannabinoides para compor esse arsenal contra a dor, para melhorar a recuperação muscular também, né? Então a gente pode abusar dos tópicos, dos patches também, para diminuir um pouco a necessidade de maiores doses de óleos que têm uma absorção sistêmica, né? A gente também pode usar, dependendo do tipo de treino, comestíveis, né? Então, as balas de goma, bebidas também com CBD, se o treino for um treino muito longo, né? Atletas de triatlo, ultramaratonistas que têm treinos muito longos, precisam se recuperar, precisam ter esse boost de energia também durante o treino. Então, eu acho que a principal diferença seria essa. A gente precisa de um arsenal maior, um arsenal mais potente para os atletas de alto rendimento. Sim. E quando eu falo atletas de alto rendimento, né? São mesmo os atletas não profissionais, né, atletas amadores, existem aqueles atletas amadores que são de alto rendimento também. Aqui em São Paulo existem vários. Então, isso também é interessante para esses atletas amadores de alto rendimento, porque eles têm também uma rotina muito desgastante. E essa é a principal diferença, na verdade, né, entre os atletas amadores de baixo rendimento, né, que são aqueles praticantes de exercício físico, e os atletas de alto rendimento, profissionais ou não, né, as demandas em relação a dores, em relação à recuperação, normalmente são um pouco mais baixas, né, então eles precisam de uma quantidade de óleo menor, de uma quantidade de tópico menor também, porque eles não têm tantas queixas tão intensas. E agora também, né, aproveitando que você acabou de citar, né, tem os tópicos, tem o óleo, comestíveis, inaláveis, enfim, é uma gama, né, muito grande. Aí eu queria que você explicasse pra gente o jeito que isso interfere, como assim, como que o nosso corpo absorve essas diferentes aplicações da substância no nosso organismo e qual que é mais utilizado pelos atletas. Os sublinguais, né, que são os óleos, as tinturas, eles têm um tempo de absorção um pouquinho mais demorado, porque eles fazem uma passagem hepática, né? Mesmo que a gente use sublingual, a gente engole depois, então tem um mecanismo de passagem hepática. Isso faz com que a absorção deles seja um pouquinho mais demorada, mas eles têm uma duração muito longa. Então eles são muito importantes, principalmente para esse tratamento de manutenção, para a gente ter uma melhora de dor, melhora de resposta inflamatória, melhora de ansiedade, melhora de qualidade do sono, de uma forma mais equilibrada durante o dia. Os tópicos, eles são principalmente importantes, pensando no contexto do esporte, porque eles vão agir em dores musculares mais localizadas, né? Eles têm uma ação local muito intensa, com pouca absorção sistêmica, quase nada de absorção sistêmica. Então eles vão ser importantes porque a gente consegue diminuir a dosagem da absorção sistêmica, né? Fazendo uma absorção mais local. E eles têm um tempo de ação muito legal também, podem ser usados no recovery, né, nas estratégias fisioterápicas de recuperação também, então eles são muito positivos por isso. A gente tem outros tipos de absorção locais, que são os patches. Os patches, eles, ao contrário dos tópicos, eles são muito legais porque eles têm uma maior biodisponibilidade, então a absorção deles vai ser contínua por muito tempo e eles têm esse tempo de ação também mais longo. Então eles são muito importantes para aqueles atletas que têm dores muito intensas. A gente tem os comestíveis, né,
que é o que eu falei, eles são muito fáceis de usar, tem doses já calculadas, né, doses fixas, então é muito legal também pensando na questão de intratreino, ou até na facilidade no dia a dia, né? E a gente tem as formas inalatórias, principalmente por meio de flores, né? As flores, a gente pensa, não se aplica tanto ao contexto esportivo, né? Mas aqueles atletas que têm crise de ansiedade ou dores agudas muito intensas, o legal do uso vaporizado é esse, o tempo de ação dele é muito rápido, a absorção é muito rápida. Então ele tem sim aplicações, né, obviamente mais limitadas, pautadas na individualidade daquele paciente, daquele atleta, mas ele pode sim ser uma estratégia terapêutica para atletas que têm essas questões mais agudas. Uma dúvida que me veio justamente agora nessa feira, né, na Medical Cannabis Fair, pela Cichet, chegou uma pessoa lá no nosso stand, fisioterapeuta, que me fez uma pergunta, né, / afirmação, que eu achei muito interessante, voltado para a área do esporte, só que eu nunca vi nada disso, isso aí na internet, e eu gostaria de saber a sua opinião sobre, se você já ouviu falar, né, e o que você acha. Aqui na USA Hemp a gente tem um produto nosso que são as Bath Bombs, né, que são aquelas bombas de banho que você coloca na banheira e toma aquele banho bem relaxante de CBD, né? E chegou um fisioterapeuta falando, cara, eu estava estudando e pensando na possibilidade de substituir aquele banho de gelo que muitos atletas tomam, né, pós um treino, por um banho de CBD, utilizando essas Bath Bombs, ou nessa concentração, que já é a concentração que a gente vende normalmente, que se eu não me engano é 100 mg por bomba, ou em uma concentração maior, mas enfim, substituir aquele banho de gelo porque é uma situação desconfortável para o atleta, mas necessária. Né? O que você acha disso? Olha, a gente já fez isso. A gente já fez isso. Principalmente depois de corrida ou pós alguns campeonatos de triatlo, a gente já teve essa experiência de usar como estratégia de recuperação depois do exercício. E a gente teve feedbacks positivos, tá? De relaxamento da musculatura, de melhorar a dor também pós-exercício. Mas são coisas um pouquinho diferentes, né? Porque o gelo tem um papel muito importante, principalmente na perfusão sanguínea depois do exercício. O banho quente com a Bath Bomb vai fazer um papel um pouco oposto, mas é uma estratégia sim que pode ser utilizada como recovery pós grandes treinos ou grandes campeonatos. Então, realmente, a gente vê que tem muitas aplicações, pessoal, é algo que está aí para o futuro e vai cada vez mais surgir novas possibilidades para a gente estar fazendo esses tratamentos. Então é isso, pessoal. A gente terminou aqui, encerramos nosso bate-papo, nossa conversa. Se vocês gostaram, por favor, curtam, sigam a USA Hemp nas suas mídias sociais, sigam a doutora Jéssica nas mídias sociais dela, que está sempre aí também compartilhando conteúdo e informação de qualidade para todos vocês, que inclusive nós da USA Hemp estamos, né, já lançamos, na verdade, já tem um certo tempo, mas está sempre sendo atualizado aí um curso 100% gratuito, 100% online para médicos, e a doutora Jéssica está presente nele como tutora da nossa aula de medicina do esporte, aliado aos nossos fitocannabinoides que a gente tanto fala e tanto conhece, tá bom? Então, doutora Jéssica, muito obrigado, né? Espero que você tenha gostado aqui desse nosso bate-papo. Com certeza. Queria agradecer sempre a USA Hemp pela oportunidade de estar compartilhando com mais pessoas cada vez mais esse conhecimento sobre a cannabis, o acesso à qualidade de vida, ao bem-estar. Isso é muito importante. Agradecer vocês também por sempre estarem presentes nos eventos esportivos, incentivando a comunidade do esporte também. É algo muito positivo, né? O esporte é muito importante nas nossas vidas, então todo esse trabalho que vocês têm feito é muito gratificante mesmo. Parabéns e obrigada pelo convite. Espero que a gente consiga continuar com mais vezes aí. Com certeza, muito obrigado. Nós também agradecemos. E, inclusive, aproveitando aqui falando, né, se você é um atleta e quer ser patrocinado, quer receber nossos produtos, a gente
vira e mexe, faz algumas campanhas nas nossas redes sociais chamando atletas para serem patrocinados por nós. Nossa última campanha a gente abriu 25 vagas, foram 300 inscrições realizadas para as 25 vagas. Então, assim, a gente quer ajudar vocês. Se você tem, né, essa intenção, quer ser ajudado por nós, acompanhe nossas mídias sociais que quando sair um próximo desse, pode ser você o nosso novo patrocinado, tá bom? Mais bate-papos como esse, com médicos, com o pessoal da área, advogados, a gente aqui no nosso canal da SM está sempre lançando esses conteúdos. O último foi o nosso bate-papo com a doutora Amanda Medeiros, também sobre a medicina endocannabinoide, como ela entrou nesse cenário e afins. Tá aqui no card em cima, link na descrição e, pessoal, muito obrigado por chegar até aqui. Um forte abraço. Tchau, tchau. Curtam, comentem e compartilhem esse vídeo. Exato.